Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago para vocês aí em casa um artigo que saiu numa revista científica no mês passado que fala pra gente como que a cafeína ela pode estimular o tecido adiposo marrom e com isso ser uma estratégia para combater a obesidade. Quer entender mais sobre isso tudo? Quer saber como que os pesquisadores chegaram nesse resultado? Então acompanha o meu vídeo aí que eu já te explico. Antes de eu falar para vocês sobre o artigo, eu preciso esclarecer uma coisa com vocês, para que vocês não se percam aí na explicação. O que é esse tecido adiposo marrom? Esse tecido, quando a gente compara ele ao tecido adiposo branco, ele também é uma reserva de lipídios, mas existem diferenças. O tecido adiposo marrom, ele possui também lipídios, só que em pequenas partículas dentro das células, que são chamadas de adipócitos. Além disso, tem mais mitocôndrias e também existe uma grande inervação do sistema nervoso simpático nesse tecido adiposo marrom. Qual é a função desse tecido? A função dele é de produzir calor para o nosso corpo. Quando ele foi descoberto especialmente em recém-nascidos e em mamíferos que hibernam. Mas hoje a gente sabe que o ser humano adulto, possui esse tecido também na sua constituição. E para produzir esse calor, ele precisa ter uma proteína chamada UCP1, que é a proteína desacopladora 1, ou termogenina. E tendo essa proteína, ele consegue de fato produzir o calor para o nosso corpo. Então, o que os pesquisadores fizeram na metodologia? Eles fizeram tanto in vitro como in vivo o experimento. In vitro, eles fizeram uma cultura de células, tanto de rato quanto de seres humanos. E nessa cultura de células, eles tiveram que dosar tanto a expressão gênica dessas células, também eles colocaram marcadores de consumo de oxigênio e da atividade mitocondrial. Aí nessa cultura de células, eles colocaram uma quantidade de cafeína e analisaram os efeitos dentro dessa cultura. Agora, para análise em vivo, eles recrutaram 9 voluntários, tanto mulheres quanto homens, e nesse estudo, os voluntários então foram submetidos a um exame chamado termografia, que analisa a temperatura corporal. Para o estudo, então, os voluntários foram submetidos 2 vezes ao exame termografia, cada dia que eles compareceram ao laboratório. No primeiro dia, eles fizeram então o primeiro exame, que foi para detectar a temperatura corporal. Depois de ter feito esse exame, 20 minutos depois, esses voluntários tomaram ou 200 ml de água pura ou 200 ml de água dissolvido junto com 2 gramas de café, aqueles pós-solúveis. Depois disso, 30 minutos depois, os voluntários permaneceram sentados durante 30 minutos e então foram submetidos ao segundo momento de exame termografia para comparar a diferença de temperatura. A região que esses pesquisadores utilizaram é a região supraclavicular, que é a região que eles já observaram que existe uma quantidade de tecido adiposo marrom em ser humano adulto. E o que os pesquisadores encontraram como resultado? Primeiro, eles encontraram que a cafeína ela foi capaz de estimular aquela proteína termogenina, ou CP1. Lembram que é aquela proteína responsável por produzir o calor no tecido adiposo marrom? Bom, então a cafeína conseguiu estimular isso. Ainda, a cafeína ela estimulou os principais reguladores de termogênese do tecido adiposo marrom e também conseguiu aumentar a expressão gênica dos marcadores que identificam a transição do tecido adiposo branco ou bege até para o tecido adiposo marrom. Ainda, outro resultado nessa cultura de células é que a cafeína ela foi capaz de estimular a expressão do PGC1-alfa, que é um regulador de biogênese mitocondrial, mostrando que ainda nesse tecido consegue ter um aumento da produção de mitocôndrias por conta da cafeína. Agora, com seres humanos, os pesquisadores puderam observar que quando o indivíduo fazia a ingestão de café, diferente dos que ingeriram somente água, houve um aumento da temperatura na região supraclavicular, vista por meio do exame. E isso sugere para os pesquisadores e para a gente também que aumenta a atividade daquele tecido adiposo marrom
em função da ingestão de café. Agora, se foi por conta da cafeína no café ou por conta de outros fatores dentro do café, a gente não sabe ainda, mas a gente já tem essa ideia por meio da pesquisa que eles fizeram in vitro. Bom, como um resumão geral para vocês. Os pesquisadores, eles conseguiram observar in vitro e in vivo, né, a união dessas informações, que a cafeína, ela conseguiu estimular a produção de calor no tecido adiposo marrom, conseguiu aumentar a atividade das mitocôndrias, aumentou o consumo de oxigênio, aumentou a lipólise também, aumentou ainda a formação de novas mitocôndrias. E com isso, pensando nesses fatores, os pesquisadores eles falam pra gente que a cafeína ela pode ser uma estratégia para manter a homeostase tanto de carboidrato e lipídio no nosso corpo. E isso pode ser extrapolado como uma estratégia para grupos na nossa população de emagrecimento, mas também alguns outros grupos, como por exemplo diabéticos. Por isso que é importantíssimo esse estudo. Claro, precisamos de mais estudos para chegar a melhores conclusões, mas isso já nos dá uma boa base para entender um funcionamento do tecido em função da cafeína. E aí, pessoal, gostaram desse estudo? Gostou do meu vídeo? Bom, se você gostou, curte aí, eu adorei esse artigo. Se você quer perguntar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, quer entender mais sobre o artigo, também pode comentar. Deixo a referência do estudo aí para vocês também, para quem tiver interesse em ler, que eu acho super importante. E vamos aos próximos estudos e novos vídeos. Até a próxima!